Olá, muito boa noite. Saudades que eu tava de vocês. 2 dias sem aparecer no programa, pra mim é uma tragédia. Mas ouvi muito falar de todos nós, só elogios, abraços e beijos. Em compensação, eu tô trazendo as coisas boas. Em compensação, aqui tem algumas notícias. Bom, uma delas é sobre o horário de verão. Eu acho que a semana passada, logo em seguida que a gente anunciou o horário de verão, houve uma controvérsia e foi suspenso. Então, agora ficou decidido. O governo decidiu que o horário de verão vai começar dia 18 de novembro. Isso tudo para não atrapalhar o Enem. Os procuradores pediram a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro na compra da sede do Instituto Lula. Um passo só, né? Só o início de processo. Nós vamos, obviamente, ver com detalhes com o nosso jurídico do programa. O jurídico do programa já está bem orientado. E o TRF4 absolveu a ex-presidente Dilma Rousseff pelos gastos com cartões corporativos, com cartão corporativo. Nesta ação, 11 agentes públicos foram condenados a ressarcir valores gastos sem comprovação. Você participa do nosso programa e para nós é um imenso prazer através do WhatsApp 999-777-001. Não fiquem bravos, não reclamem. A minha mensagem vocês nunca leem. São muitas que entram por segundo. A gente tem que pegar e fazer uma pescaria rápida. E o e-mail também, atualidades@pampa.com.br. Vamos iniciar o nosso programa, então, com a Carla Krieger. Falando no horário de verão, o que aconteceu? O presidente Michel Temer atendeu um pedido do Ministério da Educação, porque a prova do MEC será aplicada primeiro no dia 4 e depois dia 11. E, a princípio, então, ele pensou em adiar para o dia 4, sim, mas, então, atendendo o pedido, porque realmente complica. Já é um momento difícil, né, na vida do estudante, um momento tenso. E essa coisa de alterar o horário para alguns organismos bate de um jeito e para outros bate de outro. Tem gente que gosta do horário de verão, como eu, fico triste que comece um pouco depois, mas entendo completamente essa questão dos estudantes e acho que isso venha, né, na frente de tudo mais. Então, eu aderi ao horário de verão dia 18 de novembro, não tem jeito e tudo mais. Eu em relação ao horário verão, me somo a vocês, né? Eu curto muito, eu acho que tu aumentas o dia, tu aumentas a qualidade de vida. A gente consegue ir às praças. Isso, exatamente. O dia fica mais alegre, tu consegue ir às praças, tu vê as pessoas passeando até com seus animais, com seus pets, né? Então eu acho que é qualidade de vida. Lógico, a gente respeita aquele primeiro horário, por exemplo, o seu Mani que acorda muito cedo, né? Ele dá a outra ótica, mas o organismo ele muito rapidamente se adequa, né, ao fuso horário. Que não acorda cedo. O seu, claro. Não, o senhor sabe que horas eu acordo, seu Mário? Não, que o senhor vai passar a noite tocando violão. Eu ia dizer que bom que o senhor não sabe que horas eu acordo, né? O senhor ia invejar o acordo. Que horas tu acorda? Brincadeiras à parte. Não, sou um homem, sou trabalhador, dona Márcia. Sou trabalhador, eu preciso, para pagar os boletos, eu preciso ainda trabalhar. Eu preciso trabalhar. Mas realmente, eu só enalteço, desculpe, dona Alice, eu só enalteço exatamente essa qualidade de vida que se tem no fim da tarde, o dia ficar maior. Eu gosto, fala, Alice. Como eu já comentei, eu sou apaixonada pelo horário de verão e como a maioria das pessoas acaba de trabalhar ali no fim do dia, tem coisa melhor que sair do trabalho e poder dar um passeio, uma caminhadinha na orla, andar de bicicleta. Também, tudo de bom. aquele chopinho, tá? Sabe, lá pelas 7. Chimarrão ninguém fala, chimarrão ninguém fala. Não, chimarrão é de cedo, né? De noite chimarrão, a pessoa não consegue dormir. Não, de tardezinha o chimarrão também cabe. Chimarrão também cabe de tardezinha. Deixa. É que ele vai dormir muito tarde. Ele hoje é o senhor pureza, ele tá angelical. Diz que o Vitorino tomou um chimarrão que soltou o intestino. Será que foi isso? Aqui, ó. É nada. Gustavo Vitorino não está conosco hoje, porque tinha um compromisso profissional da sua área jurídica, né? Que ia entrar e vem de encontro ao horário do nosso programa. E Chicão Tofani virou purpurino. Não, tô brincando. O Chicão Tofani está fora de Porto Alegre
E, obviamente, estrada, enfim, ele não ia conseguir chegar a tempo do nosso programa. Então, mas eu acho que eles estão muito bem representados, né, Mário Barcelos? Isso. Bom, hoje eu encontro muitas pessoas na rua, eu gosto de caminhar, de falar com as pessoas vêm falar, impressionante a audiência. Eu estava comentando agora há pouco. Pessoas e brincam muito comigo, a gente adora brincar com as pessoas, perguntaram, o senhor gosta de falar em público? Aí eu me lembrei daquela célebre frase do Winston Churchill, né? Uma das melhores coisas que eu gosto... Não, pera um pouquinho. Falar em público é uma das melhores coisas que eu odeio. Falar em público é uma das melhores coisas que eu odeio. Então é isso aí. Das melhores coisas que eu odeio. Né? É isso das aí. melhores coisas que eu odeio. Ponto. Então eu me lembrei dessa velha frase do Churchill, eu até tomei nota dessa frase para dizer para as pessoas que falar em público, falar com as pessoas em determinados momentos, que às vezes você não está bem, né? Você não está bem, você está com a dor, normal, tá com problema, todos nós somos seres humanos. Mas estar em contato com as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas na rua, isso aí me satisfaz e me deixa muito feliz. Claro que a gente recebe algumas críticas, isso é normal. Que também são boas, né, Mário? São boas. Nós não somos os donos da verdade, a gente não consegue agradar todo mundo. Sinceramente, eu acho que, eu já até comentei aqui em outra oportunidade, que a imperfeição faz parte da perfeição, da busca pela perfeição. Se todos nós fôssemos perfeitos, o que seria da busca, o que seria da filosofia, o que seria das argumentações para que pudéssemos melhorar? Então, todos os dias, você percebe que está errado, você procura melhorar. Uns procuram piorar, né? Alguns que eu conheço por aí. Então, é importante, né, você falar com as pessoas, você sorrir para as pessoas. Quem é que resiste a um bom sorriso? A gente perde muito tempo quando não ri, porque tem pessoas que inculcam, né, introjetam dentro de si um ranço, né, uma coisa negativa, sempre se queixando da vida, né? Então a vida tem tanta coisa bonita, basta apenas a gente olhar. Mário Barcelos, tira o Vitorino ali do... Posso tirar? Tá aparecendo só a cabecinha do Vitorino, então assim, tá uma coisa esquisita. Eu só quero dar um depoimento em relação ao que disse o senhor Mário, de barriga pra que cima, eu passei, a minha vida teve dois momentos. Eu passei a primeira metade da minha vida aprendendo a falar. E estou tentando a segunda metade aprender a ouvir. Pois eu já estou aprendendo a calar. Terceira etapa. Terceira etapa. Já estou na terceira etapa. E eu tô Sábia. Fala, Lu. Então, bom, essa nossa disputa eleitoral tá realmente repleta de emoções, né? Ontem, o Major Costa e Silva, candidato ao governo do estado de São Paulo, teve o seu veículo abalroado, sofreu tiros. Não, foi tiroteado. Foi tiroteado, não abalroado. Não foi abalroado, foi tiroteados, que agora a moda aqui é tiroteio. Exatamente. E o seu motorista, né, levou um tiro, desviou, perdeu o controle do veículo, que foi ao rio. Né? Os dois estavam até agora no hospital, internados, aparentemente nada grave, mas esse incidente é mais um, né, que vem... Tá, mas vem ao encontro do que se imagina, foi um atentado contra ele? Ou Dona Magda, eu acompanhei esse episódio, primeiro favor, então, saudando de que o motorista, o seu segurança, estava de colete, foi o que ele salvou, foi o que ele salvou, porque a bala ricocheteou e ainda ali pegou no ombro, ele chegou a ser hospitalizado. O carro, a gente viu, a doutora Luciane descreveu, com 5 ou 6 tiros na lateral, e o tamanho dos tiros, eu não sou especialista em calibre, mas não foi o nosso especialista em tiro, né? Mas não foi tirozinho, não, foram vários tiros, e aí o motorista, para se salvar, se jogou não eram de 22, né? Se jogaram numa valeta, aí ele capotou o carro. Agora, eu ouvindo, doutor Luciane, a notícia, porque ele é um candidato com 2, 3% de notícia. Agora. Mas eu acho que o caminho é a quem ele vem agredindo em campanha, e não saberia lhe dizer, mas eu acho que a saída é por aí, porque necessariamente não seja ele o candidato que quiseram tirar da competição, mas sim denúncias ou notícias que ele pudesse estar trazendo num páreo tão parelho como é São Paulo. Qual é a função dele?
Qual é a função? No que ele trabalha? Major. Major. A polícia militar. Então é isso aí. E estava acompanhado do capitão Munhoz, que era o seu motorista. Isso, as origens são do cargo dele. Nesse sentido, eu lembrei do caso da Marielle Franco, que até agora também a gente não sabe ao certo o que aconteceu. E que as pessoas cobram muito, né? O que aconteceu com Marielle Franco. E me parece que nunca vão saber porque não se sabe de investigação. E trago com isso uma notícia que foi bem divulgada durante o dia com relação ao filho do Bolsonaro, que é candidato ao Senado. Eu acordei e comecei a perceber que circulavam notícias e fotos de 2 candidatos também, né? Por parte do partido do Bolsonaro, que tinham postado os 2 segurando a placa, que estava escrito Marielle Franco, dividida ao meio, cada um com a sua placa, exatamente, e com a camiseta do Bolsonaro. Sim. Então, aquelas pessoas que são mais de esquerda, colocando que absurdo, olha o que acontece, esse tipo de coisa não pode acontecer. Aí depois eu fui atrás da notícia, até pensei, é fake news, a princípio. Eu também pensei na Porque o que está acontecendo nessa campanha? Está acontecendo de muita fake news, tem agência de fake news, tem gente que está combatendo só a fake news. Então, a princípio, eu achei, não pode ter acontecido isso. Depois, atrás da notícia, eu entendi que eles colocaram, eu digo, parece que foi o PSOL que colocou a placa. A comunidade. Exatamente. A comunidade colocou a placa da Marielle, com o nome Marielle Franco, que pertence a uma praça que se chama Praça Floriano. Quer dizer, então já tem o logradouro, já tem um nome, já tem tudo, e eles colocaram o nome da Marielle Franco em cima do nome da praça. Isso, ora, é proibido. Esses, então, candidatos que são filiados ao partido foram lá e tiraram a foto e replicaram nas suas redes sociais. Aí o filho do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, que é candidato ao Senado, veio ao público dizer que defender os seus correligionários e explicar o que aconteceu. Aí ele disse que a placa ela foi retirada do local porque pertence à Praça Floriano e não Praça Marielle Franco, e que isso tem que ter uma burocracia. Se querem homenagear a Marielle, que ótimo, mas que vão atrás das regras, né? Que sigam todas as regras, todos os trâmites legais, porque a gente não pode sair trocando nome de placa. Aqui fazem assim e passa, né? Mas depois tem que retroceder, realmente fica feio, né? Teve uma repercussão muito grande por parte tanto da esquerda como da direita, e aí cada um tirando as suas próprias conclusões a respeito desse fato. A foto sem a devida explicação, ela é agressiva. Ela é agressiva, né? Mas, na verdade, o que eles fizeram, além de ser uma irregularidade, eles atrapalham as pessoas que procuram os logradouros, entendeu? Não pode fazer isso. Tu ia dizer o que, Ruxa, que eu só queria estender a discussão, porque quem quer o conflito e quem não quer o conflito. Quem mais quer o conflito? Desde quando ele é fiscal de placa de praça? A gente tem que... É evidente que a pessoa tem o sobrenome do número 1 nas pesquisas. Ele vai lá e arranca uma placa... Não foi ele, né? Foram 2 correligionários. Sim, mas ele comprou a briga. Comprou. Imaginar que não geraria uma discussão. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que o fato político, estrategicamente, foi trazido almejando alguma coisa, que era descaracterizar alguma coisa. Não foi do nada, eles não são fiscais de praça. Eu acho que não. Eles foram lá, retiraram e se divulgaram, objetivando deram uma sorte para o azar. É isso que eu quis dizer, dona, porque é um episódio que se eles não vão lá e pegam esse fotógrafo e fazem a placa, estaria lá, nós nem saberíamos, estaríamos tratando de outro assunto aqui. Tem essa, E até para completar o assunto da Marielle Franco, ela está sendo homenageada em Paris, tem uma foto grande na frente da prefeitura comemorando a morte, enfim, o aniversário de morte, relembrando. Mas sabe, agradeço pela correção. Eu fui para Paris e a placa estava lá já. Estava lá já? Então hoje desde a morte dela, a placa Carla, está lá na frente da prefeitura. Deixar morrer o assunto da Marielle, que nós ainda aguardamos o pedido da Polícia Federal de ela assumir as investigações, o que não foi permitido ainda. Há um pedido até da Procuradoria-Geral da
República, para que a Polícia Federal interceda. E nós dissemos, o Vitorino disse isso em muito alto e bom tom, o Marne reforçou, né, que enquanto ficar na Polícia Estadual do Rio de Janeiro, pelos interesses que tem, nós não vamos descobrir nada. Pelos interesses, os interesses. Dona Roberta, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo. Magda, o nosso país ainda é muito fechado comercialmente no mercado internacional. Basta ver que com a crise da Argentina, ela afetou drasticamente as nossas montadoras. Para o telespectador ter uma ideia, do mês de agosto para setembro, houve uma derrubada, despencou 29,7% a exportação de carros no nosso país. É um impacto absurdo, porque as montadoras realmente geram uma economia muito importante e isso é reflexo do quanto o Brasil precisa se abrir comercialmente, fazer novos contratos com novos países, fazer viagens, oferecer, o governo precisa trazer esse comércio internacional para dentro, mas também nós nos abrirmos em todos os sentidos. Então, realmente fica essa preocupação, sabe, Magda? Perfeito. Fala, Lu. Não, fala Alice, né, Lu? Alice. Então, em breve vamos ter o espetáculo A Esbórnia contra a Traca, que é a continuação de Tangos e Tragédias, que ficou em cartaz por 30 anos e que vai ser apresentada na semana que vem em Porto Alegre. E os personagens vividos por Ike Gomes e Simone Haslan vêm de uma terra fictícia chamada Esbórnia, que é uma ilha com uma cultura peculiar. E já está confirmada a participação do Coro Jovem da OSPA e outros convidados especiais. O repertório conta com alguns clássicos do Tangos e Tragédias e novas canções. A apresentação vai ser única no dia 13 de outubro, às 9 da noite, no Teatro do Bourbon Country. Que estranho, né? Assim, a maneira, porque o próprio Ike tentou fazer outros personagens, ele tem outros personagens, enfim. É estranho, assim, a maneira que eles juntaram tudo para fazer. É uma continuação da peça, mas está tendo bastante sucesso. Que bom. Falando em dicas, Magda, eu tô vendo que você tá com batom rosa e com Tô toda de rosa hoje. Hoje, na verdade, eu fui fazer fotos pro Manuel Barros, o mágico que fez toda meus dentes, minha boca nova. E eu fui fazer umas fotos para ele e também para a campanha que ele vai fazer contra o câncer de mama. Pois é, então a Marília, nossa telespectadora que mora em Canoas, me escreveu no Facebook pedindo a nossa colaboração na divulgação de um evento ligado à Liga Feminina de Combate ao Câncer, que está no Canoas Shopping. É uma exposição muito legal, Cicatrizes em Evidência é o nome da exposição, e ela vai ficar até o dia 7 de outubro. Então, Carlinha, por favor, divulga pra gente, e se divulgar, me manda um WhatsApp, que eu só vou conseguir assistir na madrugada, mas vou falar para todas as envolvidas, porque ela, assim como tantas, é voluntária da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, é uma exposição no Canoas Shopping até o dia 7 de outubro, Cicatrizes em Evidência é o nome da exposição. E falando... Vamos ver. Bastante assunto, tá ótimo. Tá, então, Roberta. Magda, muitos brasileiros perderam o emprego e estão buscando voo solo. E estão tendo bastante êxito, coisa boa. Estão abrindo micro e pequenas empresas individuais. A tal ponto que, segundo a Serasa, do mês de janeiro até agosto desse ano, mais de 1 milhão de micro e novos empreendedores surgiram no nosso país. E é interessante porque a Serasa fez uma pesquisa para identificar aonde esses empreendedores estão obtendo mais êxitos. E em todo o Brasil, em primeiro lugar, os microempreendedores individuais estão nos serviços de beleza. Higiene e beleza seguem disparado com 8,9% das iniciativas. Depois também, em segundo lugar, vem o setor de alimentação. Em terceiro, serviços de reparos em prédios e instalações elétricas. Em quarto lugar, confecções. E em quinto, serviços de propaganda e publicidade. Isso é bem importante porque vai, sem dúvida nenhuma, fomentando a possibilidade desses pequenos empresários trazer postos novos de trabalho.
Eu fiquei pensando, Roberta, e acho que isso realmente é uma tendência das pessoas fazerem o seu próprio negócio, ainda mais com essa juventude que está se formando, que vai querer. Tem uma juventude que é taxada como aquela juventude que quer ser feliz, sabe? Aquela feliz, não me importa, tem que trabalhar onde gosta, tem que fazer aquilo que se tem vocação para fazer. E muitos usam a tecnologia para isso. Então, eles trabalham atrás do computador, eles podem estar aqui em Porto Alegre, assim como eles podem estar em São Paulo, eles podem estar em Nova York, que eles estão trabalhando, né, no trabalho remoto e estão fazendo o mesmo trabalho, eles não precisam estar fisicamente em um determinado lugar. Então, eu fiquei pensando aqui, são 6 meses, né, esse dado que tu traz são de 6 meses, mas a gente já vê quantos anos que a gente já vem percebendo no Brasil que alguns empresários não conseguem passar 1 ano ou 2 anos. Eu quero ver essa pesquisa de quanto as pessoas conseguiram sobreviver nesse mercado depois de determinado tempo. Até porque elas não fazem um planejamento. Não tem nem, muitas vezes, capital para poder fazer um planejamento estruturado antes de começar os negócios. Ao contrário dos mais jovens que não têm medo de empreender, né? E muito antes, pelo contrário, eles não são bem-sucedidos na primeira tentativa, na segunda, na terceira, e cada vez vão acumulando mais experiência, e lá, muitas vezes, pela 10ª, é aí que os negócios... Eu gostaria apenas de complementar a pesquisa, que eles identificaram que do ano passado para cá, no mesmo período, houve um aumento de 14%. Nós estamos saindo de um período de grave recessão, e há 4 anos atrás... Então, hoje, é 40% a mais de empreendedores no nosso país. É que não tem outra opção, né? Nós temos uma legislação... Não tem emprego, tem que empreender. Que realmente esses empregadores individuais, eles têm uma vantagem. O Brasil tem uma política interna de impostos, de uma série de questões de burocracia, que é mais fácil tu ser pequeno do que tu ser grande no país. Eu vou trazer mais dados sobre isso amanhã para os telespectadores entenderem um pouco a dinâmica do que acontece no nosso país, de quem empreende e cresce. Crescer no nosso país é muito complicado. Mas esses micro e pequenos empresários, eu acredito que diante dessas legislações que vieram à tona nesses últimos 4, 5 anos, exatamente para fomentar, sabendo que iam sair dos postos de emprego e precisavam fazer algo para sobreviver, houve realmente mudanças significativas que para o micro, pequeno, individual, está mais tranquilo. O problema é esses micro pequenos crescendo, aí começa a grande confusão. Mas eu só quero fazer uma série de coisas, né? Entre elas, o comércio ilegal, a pirataria, que depois não pagamento de impostos. Eu quero fazer 2 observações apenas sobre a matéria que nos traz a doutora Roberta. A primeira delas, vocês viram o item 1º e 2º. Um trata de beleza e outro trata de alimentação. Desse nós não vamos escapar nunca. Nunca deixaremos de tentar nos tornar ou continuar belos e nunca deixaremos de comer. Então, os 2 que mais crescem são nesse sentido. E a segunda... também, né? A área da saúde, da medicação, essa eu acho que é em primeiro lugar. Mas aí não é um microempresário. O microempresário não vai vender. Sim, não é empresas maiores. São os 2 itens principais do pequeno empreendedor. Um, ele trabalha com a beleza, o segundo lugar, ele trabalha com a alimentação. E a segunda questão, que é muito importante, é exatamente a mudança do hábito profissional. As pessoas estão voltando a trabalhar nas suas casas. Ontem eu linkei o assunto de quantos imóveis, contei que a dona Maga que eu fui almoçar na Carlos Gomes e me impressionou o número de lojas fechadas. Isso é uma coisa que me dói o coração. E se tu começares a passar com maior frequência na Carlos Gomes, tu vais ver que isso cresce a olhos vistos a cada 30, 60 dias. Exatamente. Então, isso também devido a elevado custos de condomínio, de locação, as pessoas estão usando as suas residências, né, para transformá-las também em ambiente de trabalho para esse pequeno empreendedor. Puxa, essa pesquisa do Serasa identificou o seguinte, que grande parte das pessoas que, por exemplo, trabalham e vão abrir um negócio pequeno na área da beleza, por que é vantajoso num primeiro momento? Porque eles entram nesses cursos profissionalizantes e mesmo sem conseguir terminar ele, no transcurso do aprendizado, eles já começam a trabalhar. Então, a urgência de buscar um recurso pecuniário, trazer dinheiro, pagar a conta, faz com que eles geralmente caiam nessa área. E, claro, tem demanda. É bem como tu fala, né? Marli Barcelos.
Ontem eu recebi uma ligação de um amigo meu que é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eu não vou dar o nome dele, declinar o nome dele por questão de ética, né? Mas ele trocou de partido e tal. Como eu sou, o meu pensamento é de que a honra do homem é a lealdade. Na minha opinião, a honra do homem é a lealdade. Concordo contigo. Você tem que ser leal primeiro consigo mesmo, né? Para depois ser leal com os outros. Mas a sua honra tem que ser total. E as pessoas, os políticos brasileiros, hoje, que se queixam tanto da imprensa, de um lado, de outro lado, absolutamente, a grande maioria, temos alguns poucos, as pessoas não são honradas. Eu vou falar de um cidadão que hoje é candidato ao governo do Estado de São Paulo, está em primeiro lugar na pesquisa. O senhor Dória foi colocado na política pelas mãos do senhor Geraldo Alckmin, então governador de São Paulo. Lança ele como candidato a prefeito de São Paulo. Ele tem um belo de um discurso, é bom de microfone, de marketing, etc. Se elege no primeiro turno prefeito de São Paulo. Aí resolve se candidatar ao governo do Estado de São Paulo, postulando a presidência, a candidatura pelo partido à presidência da República. Aí o que acontece? Dispara na região sudeste, o candidato Bolsonaro tem 48%, 46%. É impressionante o número que tem lá em São Paulo, o Bolsonaro. Aí o senhor Dória começa a aparecer ao lado de candidatos do Bolsonaro, já passando para o lado do Bolsonaro. Bom, cada um faz o que quer. Mas isso é uma vergonha, né? Bom. Desculpa, mas é uma vergonha. Aí, o que aconteceu? O Alckmin foi a Minas Gerais, cujo candidato é do PSDB, chamado Antônio Anastasia, que já foi governador e atualmente é senador, e que está em primeiro lugar nas pesquisas de lá. E o Alckmin, com uma sutileza, né, enorme, diz o seguinte: se eu pudesse votar 10 vezes eu votaria no Anastasia. Não sobrou um votinho pra ele. Então, você vê que eu tirei o chapéu pro Alckmin, ele foi absolutamente elegante, ele não falou nada. Ele disse: se eu tivesse 10 votos, votaria os 10 no Anastasia e não no afilhado dele. Claro, isso aí. Ainda afilhado dele. É afilhado dele. É sempre assim. Detalhe. Lealdade. Eu queria pedir licença para falar de um assunto que é para pedir uma ajuda para o Caetano, que é um amiguinho meu. Ele tem 3 aninhos e ele é filho de uns amigos muito queridos. E ele está com uma síndrome, ele tem essa síndrome de Abernet. E é um problema vascular raríssimo que impede o fígado de filtrar as impurezas do sangue. Isso é muito raro. Na medicina médica não tem nenhum caso no Brasil. E no mundo são poucos os casos. Sim. E aí o que acontece? Essa cirurgia que ele necessita não é realizada no Brasil, mas tem um médico italiano que mora nos Estados Unidos que se dispôs a vir a Porto Alegre fazer essa cirurgia. E estava tudo certo com o SUS, que ia ser realizado na semana que vem. Mas na última hora, o SUS disse que não ia cobrir os custos. Então eles levaram, né, um susto, porque eles estavam cheios de esperança deles, né? Isso. Então, esse médico vai vir fazer a cirurgia nele, que tem uma possibilidade de corrigir essa má formação. Então, agora eles criaram uma vaquinha para pedir essa ajuda. Quem puder ajudar... Vai trazer o médico. Isso, ele vai vir, mas para ajudar, para eles poderem pagar esses custos que são bem altos. Sim. Então, quem puder entrar no site vaquinha.com.br, pode digitar lá na pesquisa: o Caetano precisa de você, e ajude com qualquer quantia. É verdade. Né, porque vai dar tudo certo. Não, eu queria mandar um beijo vai dar. Pra Lu, pro Kleber, pra Cecília, pra Cacá e pro Caetano. E dizer que vamos acreditar que tenha fé, porque as pessoas se comovem com isso. Criança, o SUS de novo, o SUS, que tem coisas maravilhosas, mas tem coisas criminosas como essa. É verdade. Né? Tudo bem, aí alguém vai me dizer: mas eu tô na fila há tanto tempo. Ok, eu não tô desmerecendo o problema dos outros. Só digo que, para que diz que vem? Para que diz que vai fazer? E depois diz que não vai. Vamos lá, vaquinha.com.br, o Caetano precisa de você. Não importa quanto você vai colaborar. Somando um pouquinho de cada um de nós, o Caetano consegue sobreviver, consegue ter uma vida melhor. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Que amor. É um amiguinho da Alice. Falar dessa coisa, seguindo nessa linha de saúde, as mulheres brasileiras estão cruzando o Atlântico para realizar
abortos. Tá? Lá em Portugal já é regularizado faz 10 anos que esse procedimento já é regularizado. E só no ano de 2016, que foi o último ano de análise, foram quase 400 brasileiras que realizaram o aborto, então, em Portugal. Lá é possível realizar a partir do 10º mês de gestação. 10º mês, não. Desculpa, 10ª semana, isso. São 500 euros, equivalente a R$ 2.400, o aborto através de medicamentos, 570 euros, equivalente a R$ 2.780 para procedimento cirúrgico com anestesia geral. Mas o que é o ponto aí? Desde que eles liberaram esse procedimento a partir da 10ª semana, tem caído a 0 o nível de mortalidade materna associado a essas questões. Enquanto que no Brasil é a 4ª maior causa de mortalidade. Mas não pode, né? Exato. Então faz de qualquer jeito. Tem um projeto, então, que está discutindo no Supremo a descriminalização do aborto até a 12ª semana, só que ainda não tem prazo para entrar em pauta de julgamento. Doutora Luciane, a gente trouxe essa matéria aqui para um grande e apaixonado debate, onde discordamos, a matéria é tão controversa que nem poderia ser diferente, discordamos aqui também, né? Essa matéria, ela tem muitos componentes, ela é muito apaixonante e é difícil achar um argumento que não seja válido. Mesmo a gente que tem uma determinada opinião, ouve o argumento da parte contrária e também respeita muito. Então, a matéria, ela precisaria ter um debate menos apaixonado, né? Menos com questões religiosas, né? E levando-se mais... que a gente tem que linkar várias coisas que acontecem aqui, né? Nós temos hoje delinquentes de 10, 11 anos, né? Que estão sendo abatidos pela polícia e nem pode ser diferente porque são mini marginais. Então, nós precisamos enfrentar o controle demográfico, nós precisamos enfrentar o controle da natalidade. Esse é o problema que nós temos que aceitá-lo, né? Sempre foi um tabu falar em controle da natalidade. Tem tanta políticos que já tentou abordar o assunto, mas as pessoas se revoltam de uma determinada forma. Como falar em controle? Sim, falar em controle da natalidade. Por quê? Porque a criança, ela precisa de atenção, ela precisa de estrutura, ela precisa de família. Então, assim, a criança não é simplesmente fazer, nascer, colocar no mundo e se criar sozinho. Não, tem que ter toda uma estrutura. Eu não estou dizendo de dinheiro. Eu estou dizendo estrutura de uma casa, de um pai, ou de um pai, uma mãe, ou de uma mãe, seja como for, a família como for, mas uma estrutura emocional. E também um pouco de estrutura econômica também. Cara, então, e esse segundo item que ela aborda, cara, que é o que mais me inquieta, que é exatamente a mortalidade de meninas de 13, 14 anos que vão em verdadeiros fundos de quintal para fazer o aborto. Então, nós não podemos... Existe o mundo ideal, que eu reconheço muito. O que é o mundo ideal? Não se faz, se respeita, tudo bonitinho, mas não. Qual é o mundo que nós temos? Meninos de 13, 14 anos. Isso, esse é o mundo ideal, que eu gostaria. Tá. Mas já que o mundo ideal não existe, como vamos enfrentá-lo? Essa é a discussão que eu proponho. Mas é tão específico isso, falando ainda mais do aborto, né? Porque daí realmente é um método que tira uma vida, porque já é considerado, né? Às vezes tira duas, mas, a da mãe e da criança. Exatamente. Mas se tentou colocar a colocação através do SUS e tal, de posto de saúde, de colocar DIU em adolescentes. Não lembra que a gente trouxe o assunto? Sim. E algumas instituições ligadas às mulheres foram contra esse método contraceptivo. Entende? É método contraceptivo, é como tomar, né, uma pílula, como usar um preservativo, que deve se usar, inclusive, quando se tem DIU ou não se tem DIU. Mas é tão difícil o assunto que até na hora do SUS oferecer um método contraceptivo eficiente, tem gente que acha que está errado. Contra, e alguns lugares não faz, enfim.
Olha, A vacina do HPV. A ação do STF. Sabe quando que vai ser julgada essa ação do STF? Mas eu quero dizer que o STF esse ano fez um encontro bem importante, no qual ele escutou os dois lados, aqueles que são contra e aqueles que são a favor. Eles fizeram um estudo bem amplo da matéria, mas realmente, como disse o Ruxo, né? As pessoas, ou é de um lado ou do outro, não conseguem ainda um consenso. Encontros entre fica tudo que foi dito e nada feito. Se esvai. Se esvai, exatamente. Sabe o que me parece? Me parece assim que se encontram, ninguém lê exatamente o que é, tudo que é, e ficam assim se arrodeando, entendeu? Se arrodeando e não resolvem absolutamente nada. Porque continuam os interesses, como diria o doutor Leonel. Tem outras prioridades, né, na fila. Mani Barcelos, querido, tão quietinho. Eu tô ouvindo vocês com muita atenção. Eu me lembrei do Zeca Pagodinho. Vocês gostam do Zeca Pagodinho? Amo o Zeca Pagodinho. Eu gosto muito. O Zeca Pagodinho é uma figuraça, né? Gosto do que ele canta, gosto do jeito que ele bebe, do jeito que ele vive, do jeito que ele canta. O horário das festas dele, Adoro. Essa cadeira anda sozinha. Olha aqui, olha aqui. Não, então vamos dizer que é a reclamação do Vitorino. O Vitorino sempre diz que ela anda e a gente acha que ele é manha. Não é manha. Olha aqui, ó. Mas eu quero falar do Zeca Pagodinho. Mas não vai embora, Mara. Tem uma lambinha aqui. O Zeca Pagodinho, não, eu não bebi nada. E o Zeca Pagodinho, né, foi fazer show em Portugal, tinha tomado uma cervejinha. Lá tem duas cervejas, tem algumas cervejas famosas. Em primeiro lugar, a Sagres, a Imperial, que é um chopp maravilhoso que tem lá. E aí ele, né, já aquele jeito dele, falando daquele jeito, já meio enrolado. No meio do show, ele diz assim: estou pensando, meu irmão, em vir morar aqui em Lisboa. Aí, opa, o Zeca Pagodinho, não sei o que ele ia fazer em Lisboa, né? O pessoal acha que fazer show lá, visitar é uma coisa, agora morar lá é outra coisa totalmente diferente. Bom, aí passou um negócio e aí perguntaram para ele: vem cá, você pensa realmente em morar em Lisboa? Nem eu falei aquilo, mas meu negócio é Xerém. Xerém é a cidade ali que compõe ali na Baixada Fluminense, onde ele mora. Xerém, eu conheço lá a casa dele, é uma mansão, está sempre cercado pelos amigos e batendo papo e bebendo, é uma figuraça. Ele falou aquilo no momento lá para agradar as pessoas, porque realmente Lisboa é uma belíssima cidade, é uma cidade com mais de 2.000 anos, imaginem só, né? Imaginem só a cidade com a história que tem Lisboa. Então ele falou isso por falar. É uma figura. É uma das pessoas mais queridas no meio musical brasileiro. Eu não conheço uma pessoa mais querida que o Zeca Pagodinho. Todo mundo ama o Zeca Pagodinho. Olha, é difícil a pessoa ser unanimidade como é o Zeca Pagodinho. As pessoas olham para ele e começam a rir, né? Porque ele só fala bobagem. Não, ele é engraçado, ele já tem um jeito engraçado. Por exemplo, o Vitorino fica brabo, ele não fica brabo, né? E outra coisa, o Zeca Pagodinho, além de ser autor, cantor, querido, ele é uma pessoa que, na comunidade que ele vive, ele ajuda muito. Em épocas de necessidade, de enchente, de coisa, ele trabalha o tempo inteiro. Então, assim, ó, ele é realmente uma pessoa muito querida. Eu adoro. Eu ia complementar em cima do que vocês disseram e vocês aperfeiçoaram a informação, porque ele passa essa ideia de descompromissado com a sociedade, folgado, e é um homem extremamente pai de família, só bebe. Dona Magda, eu tenho passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então vamos lá. Aumentou o tom de voz porque... Para poder se destacar. Talvez se destacar. É o teaser dele, é o teaser. Para ninguém interromper. Pela seriedade do tema. Então vamos lá, senhor. Eu tenho duas matérias aqui que se tornaram controversas. As pessoas, às vezes, a gente tem repetido, e as pessoas estão com dificuldade de compreensão porque a matéria é controversa. E eu e a doutora Carla trouxemos aqui, discutimos os últimos 2 dias, e agora eu trago um pronunciamento oficial. Olha, pronunciamento oficial. Mais oficial, porque o tribunal, a matéria se tornou tão controversa que chegou aos ouvidos do nosso Tribunal Regional Eleitoral. É a questão de poder ou não poder votar com a camiseta do candidato. Sim. Eu tenho meu candidato, eu boto a minha camiseta. Entrar na sessão, entrar na urna, é isso? Voto. Poderia ou não poderia? Sim. Nós bancamos dizendo a bancada, que podia. Dizendo que podia. Né? E depois surgiram os nossos próprios telespectadores. Depois o Estadão voltou atrás, disse que não podia. E hoje, então, o Tribunal Regional Eleitoral, o nosso, fez uma manifestação oficial sobre o tema que eu divido com vocês. Ele disse o seguinte:
O nosso Tribunal Regional, desde 4, 5, 6 eleições, onde a legislação é a mesma, ele vem de uma evolução interpretando que é possível, sempre foi permitido. Em 2006, inclusive, saiu uma resolução interna do tribunal dizendo, olha, pode, desde que seja como nós anunciamos aqui. Chega lá quietinho, não vai chegar fazendo carnaval e o meu é o melhor, não. Chega com a tua camiseta, vota e vai embora. Mas a matéria veio de fora para dentro, veio do nacional para o regional. Então, o nosso tribunal hoje tomou uma decisão de fazer uma consulta específica ao Tribunal Superior Eleitoral, que tinha sessão às 16 horas da tarde, para deliberar, entre tantos outros assuntos, esta questão. Então, nós até a entrada aqui não conseguimos ver o resultado disso, mas, ou seja, a orientação que demos até aqui sempre esteve correta. Se surgir de acordo com o nosso tribunal, né? Exatamente. Se surgir uma outra, será hoje, a partir das 16 horas da tarde. Porque a lei ela não trata especificamente da camiseta. A lei trata do adesivo que pode, do bottom que pode, entre outros. E não trata exatamente da camiseta. E isso permitia que os tribunais regionais, cada um entendesse de uma forma diferente. Como a famosa lacuna, né? Exatamente, a lacuna preenchida através da interpretação de cada tribunal. Eu não posso ficar calado. Fale. Não fica, Mari. Não fica, Mari. Se em São Paulo o cidadão veste uma camiseta do Palmeiras, é morto no metrô de São Paulo, imagina com esse problema político que nós temos no Brasil, com essa divisão, com essa dicotomia que nós temos no Brasil, o que pode acontecer? Isso é outra coisa, não é o que nós estamos discutindo amigo, aqui, né, Mari? Então, nós estamos discutindo se pode ou se não pode. Agora não se deve ou se não deve. Obrigado. Pode ou não pode, deve ou não deve. É um risco, de qualquer lado. Concordo em gênero grau. É outra coisa, é outra coisa importante, mas importante. Está muito vinculado a esse fato, e o Mário tem toda a razão. Tem razão, sim. Se pode ou se não pode, vamos ver. Agora, não se deve ou se não deve, será que vai dar chance para o azar? Eu não iria de camiseta. É que nós estávamos na tecnicidade da notícia se o presidente da urna, se ele poderia vetar que a pessoa fosse lá votar, se ele teria esse poder ou não. É isso que nós estamos decidindo. Agora, se ele vai chegar vivo até lá ou sairá vivo depois do seu voto, é outra história. Aí tu muito bem alerta, Mari. Eu também, eu acho que a prudência, até pelos ânimos exaltados como estão... de 12 dos aqui no WhatsApp, vamos ler aqui a opinião dos telespectadores. Boa noite, querida bancada. O aborto é um tema bastante polêmico, infelizmente difícil de discutir. Uma alternativa seria facilitar a adoção ainda na gestação, sem julgar a mãe ou expor a mãe da criança. Um grande abraço, Bibiana de São Leopoldo. O nosso outro telespectador, boa noite, acabei de ajudar a vaquinha para o Caetano. Vamos torcer para que ele atinja o valor principal. Boa noite, queridos, assisto sempre, um beijo para a Kênia de Sapucaia. Alice, você é simpática e querida. E sobre a questão das placas, foram várias mensagens. A placa que foi retirada com o nome da Marielle Franco. Para botar placa tem rito, para tirar não precisa? Pergunta o nosso telespectador. Se for placa, sim. A placa certa. Exatamente, a oficial. É isso. Exatamente. Mas isso não era uma placa oficial. Não estou defendendo, mas respondendo, né? O Manuel Azevedo de Osório, as placas da Avenida Castelo Branco foram pichadas de vermelho. Quem será que fez? Pergunta o Manuel. Pessoal do Inter. Olha aqui, ó, essa que eu não entendi. Vou pedir ajuda aqui dos meus colegas. Magda, você voltou mais à esquerda, assumiu o comando do programa. Estou enviando críticas todos os dias até desistir da assistência do Atualidades. Pronto, tá lido. É o Carlos Roberto, de Novo Hamburgo. Carlos Roberto... Pois é, tu sabe que então agora tu elucidaste alguns e-mails que eu estou recebendo aqui, inclusive da dona Lídice, de outras pessoas. O que foi? Tu disse que não pode falar, que não sei o que, eles falaram, fizeram, aconteceram. Então tá aí, dona Lídice, tá? A bronca aí, já tá a nossa bronca. Mas como eu não vejo, eu não posso, né? Cada um. Magda. A senhora não viu? Não vi. Não vi porque assim, ó, eu estava fora de Porto Alegre e tanto na terça-feira quanto na quarta-feira, no horário do programa, eu estava trabalhando. Você não está namorando, sim, né? Não, eu estava trabalhando. Mas que pergunta, mas o que é isso? Ela não tem direito para namorar, só o senhor tem direito a namorar. Isso? Ela faltaria... Não, ela pode namorar, mas ela faltaria ao trabalho para namorar. Isso justo, muito justo. Profissional como justo. Olha,
Doutor Russo, eu vou lhe dizer Doutor Russo, eu vou lhe dar uma resposta. A coisa tá tão difícil. Tão difícil que eu acho que eu, pra namorar, pra não perder, perder o partido, eu pedi uma folguinha. Eu acho que é bem verdade. Bem feito pra mim, Mari. Bem feito pra mim. Não, mas é que eu tenho que ser sincero. Mas eu tava na convenção da FCDL, na 49ª convenção da FCDL, e na primeira noite tinha um jantar e depois no segundo dia tinha trabalho. Foi até muito tarde, né? Não era em Porto Alegre. E aí eu cheguei muito cansada, não consegui assistir o Rabicho. Assisti uma parte do debate dos candidatos aqui do nosso governo do estado, que, aliás, na convenção, elegante, né? Na convenção, não foi nada elegante. Não foi bem. Não, na convenção combativo. Da FCDL, sim, mas não foi um debate. A FCDL convidou todos os candidatos a participar. Era assim, eles participavam, cada um deles tinha 10 minutos livre para fazer a sua apresentação, o seu projeto, o que quisesse. Depois tinham 3 perguntas bem direcionadas do setor varejista gaúcho, na intenção de contribuir com o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Participaram Eduardo Leite, José Ivo Sartori e o Jairo Jorge. O Bandeira e mais me ajudem para não esquecer ninguém. O Rosseto e mais o Robaina, tá? Não participaram porque tinham, inclusive, um debate à noite. Então, certo que iriam se preparar, enfim, mas todos foram convidados. Foi muito bom, cada um fez a sua apresentação, os candidatos foram perfeitos, corretíssimos no cumprimento do horário e tal. Então ficou bem esclarecido para o pessoal. Mas eu preciso fazer a defesa da minha bancada, embora ela não precise. Pois é, eu não estou entendendo. Nós não fizemos. É que as pessoas estão tão tensas. É isso. Qualquer comentário que tu faz, às vezes tu informar a legislação que regula a matéria, se naquele caso não beneficiou para quem ele está pensando em votar, ele se sente pessoalmente. Porque nós não discutimos mesmo, dona Maria. Não, acho que foi mais pelo programa de hoje, falando da placa, da Marielle e tudo mais. Não, a dona Lides foi do programa de ontem. Ela disse que ontem cada um de vocês, que eu achei assim, cada um de vocês posicionou, deu o seu candidato, não sei o quê. E eu tinha falado, pois é, e a gente sabe que não pode fazer isso, até porque não é que a gente não possa ter uma opinião, é que no momento que tu dá a tua opinião, tu é tendenciosa, ou pelo menos a gente tem um lugar de destaque aqui e influencia as pessoas, entendeu? Então, e é por isso que eu nem li, porque eu achei muito difícil. Falando de Porto Alegre... Não, eu só preciso dar uma notícia, tu me permite, só um pouquinho, muito importante, é de um parceiro nosso aqui da TV Pampa, para a vaquinha que a Alice divulgou para o Caetano. O doutor Santa Helena, que é um dos diretores, um dos cabeças do Centro Clínico Gaúcho, empresa que é parceira nossa aqui da Rede Pampa, diz que está à disposição para fazer a cirurgia necessária. Que isso! Tá? Então, assim, depois a gente passa para ti, tu passa para ele os contatos das pessoas. Obrigada ao doutor Santa Helena e ao Centro Clínico Gaúcho, nosso parceiro. Viu como são bons nossos parceiros? É verdade. Fantástico. Eu tenho uma notícia bem importante no dia de hoje. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que é formado pelos 15 ministros mais antigos da Corte, decidiram que é possível o salário ser penhorado quando o valor do bloqueio for razoável. Ou seja, eles estão trazendo uma exceção a uma regra desde 1973, o artigo 649 proíbe que o salário seja penhorado de qualquer forma. E nesse momento, a Corte definiu, nessa tarde, que uma trabalhadora, membro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, teve 30% do seu salário penhorado. Eles entendem que a razoabilidade é o que vai pautar esse posicionamento. Isso traz uma revolução e é lamentável, porque o salário é muito importante. Sem dúvida. E deve continuar sendo
Respeitado. Muito respeitado. Impenhorável. Eu acho que a matéria, primeiro, é uma decisão surpreendente. É verdade. Eu que não sou da área também acho. Que não vai se esgotar aí, porque essa matéria do STJ, ela chegará sem dúvida ao STF, porque é uma matéria constitucional e a inconstitucionalidade que me parece evidente. Eles procuram, para interpretar, afinal são 15 ministros, pessoas extremamente qualificadas, né? Na verdade, o espírito ali seria de uma justiça social, vamos lá, porque lembro, a matéria é em cima de uma decisão de alguém que deve ganhar salário de acima de 20 mil reais. Sim. E tinha o seu salário empenhorável por uma dívida pequena. Então, como ela ganhar muito, ela se permitiria uma penhora de até 30% da renda dela. No salário de 20, ela poderia ter até 6 mil penhorável. É isso que vem dizer a legislação. Mas vai ter muita discussão jurídica pela frente. Inclusive, dá pano pra manga. Porque no próprio tribunal, a primeira e a segunda turma desse tribunal entendem que é inviolável e que não pode penhorar. Então, fica... O Ruschel usou a palavra procurar. E eu quero dizer que, olha, é bem comum, eu sou síndica do meu prédio, é bem comum a gente, às vezes, procurar pessoas, empresas que façam determinados trabalhos. Um desses trabalhos é o trabalho em alturas. E justamente esses trabalhos em altura, eu quero dizer para vocês que é com a Vert Service. Ela é especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachada é com a Serve Service. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o seu orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa, para a sua indústria, porque trabalhos em altura, garanto para vocês, é com a Vert Service. Alguma outra informação, algum outro detalhamento? www.vertservice.com.br. Eu sei o quanto é importante um trabalho desses e quanto sai caro quando a gente vai num terceiro que vai depois lá contratar a empresa. Então vai direto na Vert Service que você vai ver que eu estou falando certo. Saiu tá no G1 a pesquisa Datafolha para presidente de hoje, agora, né? Exatamente nesse momento. Votos totais, os resultados foram os seguintes. Jair Bolsonaro, 35%, Fernando Haddad, 22%, Ciro Gomes, 11%, Geraldo Alckmin, 8%, Marina Silva, 4%, João Amoedo, 3%, Álvaro Dias, 2%, Henrique Meirelles, 2%, Cabo Daciolo, 1%, Guilherme Boulos, Vera Lúcia, João Goulart Filho, Eimael, 0%, brancos e nulos 6%, não sabe, não respondeu 5%. Esses são os números. Depois, com relação aos votos válidos, fica da seguinte forma: Jair Bolsonaro, 39%, Fernando Haddad, 25%, Ciro Gomes, 13%, Geraldo Alckmin, 9%, Marina Silva, 4%, João Amoedo, 3%, Henrique Meirelles, 2%, Álvaro Dias, 2%, Cabo Daciolo, 1%, Guilherme Boulos, 1%, Vera Lúcia, João Goulart Filho e Eimael, 0%. Vamos aos números da rejeição. Bolsonaro, 45%, Haddad, 40%. Acho que eu posso dar só os dois primeiros com relação à rejeição. Eu só quero informar para vocês os dados da pesquisa. Margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entrevistados, 10.930 eleitores, aumentou bastante. A pesquisa foi feita em 13 e 4 de outubro. Está registrada no TSE sob o número BR 02581/2018. O nível de confiança é de 95% e os contratantes da pesquisa TV Globo e Folha de São Paulo. Fala, Mari Barcelos. Bastante o capitão, né? O capitão subiu aí para 35%. 35%, Ele está num processo de subida. Mas o que mais me espanta nessa pesquisa é que o Cabo Daciolo está fazendo uma figura. Fazendo alguma coisa. Exatamente. Está fazendo uma figura, o jeito dele, aquela humildade dele, a Bíblia e tal, falando em nome de Deus, etc. Claro que eu sei que muita gente fala... Não, ele está fazendo uma crítica muito forte, contundente ao sistema atual. Mas quando ele fala aquilo, dentro da humildade dele, como policial bombeiro lá do Rio de Janeiro, ele mostra que alguém humilde e simples também pode ser candidato.
Claro, Qualquer brasileiro acima de 35 anos de idade pode ser candidato a presidente da República. Acima de 35 anos de idade. Então, qualquer um que está nos vendo agora, que tenha essa aspiração e que tenha politicamente noção do que é a política, que gosta de política, que começa na política, pode ser candidato. Agora, ele confronta. Ele, no último debate que eu assisti, quando ele conversa com o Meirelles o Senhor pode falar de economia? Eu disse, mas um banqueiro perguntando para mim. Exatamente. Mas eu tive que rir daquilo. Eu mas também, sabe o que é? A televisão, o rádio, é presteza. É raciocínio rápido, né? E ele teve um raciocínio rápido. Você tem que responder na hora. Se começar a pensar, já era. Então, ele vai ser candidato a alguma coisa no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem uma característica de eleger algumas pessoas diferenciadas. Com certeza, ele vai galgar um posto muito alto na política do Rio de Janeiro. Ruschel, tu recebeste um elogio e eu também e vou lê-lo porque o meu me deixou muito envaidecida. A senhora está muito bonita hoje. Obrigada, querida. Doutor Ruschel, diz a dona Lídice Fonseca, sempre com falas inteligentes, sensíveis, cada vez admiro mais as suas intervenções. Abraços, Lídice. E o senhor Sérgio Cunha diz assim, Magda, hoje tu estás deslumbrante, eletrizante, algo maravilhoso aos nossos olhos. Conseguiste, inclusive, superar a Alice. Então, para mim, pelo amor de Deus, seu Sérgio Cunha, que espetáculo. Olha aqui, ó. Alice podia ser minha filha, né, seu Sérgio? Então, claro que cada uma na sua categoria. Eu sou categoria sênior, ela é categoria júnior. Alice, querida. Deixa eu só agradecer a dona Alice. Eu vou dar a minha categoria. Matusalém. Vamos lá. Você é tão querida com todos nós, que obrigado. É uma generosidade ela é muito dela, querida. né? Fala Magda, e olha só que bacana, em comemoração ao Dia das Crianças, a programação do Teatro São Pedro está voltada para o público infantil. A partir de terça-feira, o teatro vai ter 6 peças que são premiadas regional e nacionalmente. E essas peças, o legal é que são clássicos atemporais, como Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e o Maravilhoso Mágico de Oz. E as peças vão ser exibidas até o dia 14 desse mês. E, de repente, é uma boa opção de presente para o Dia das Crianças. Porque melhor que dar um brinquedo de plástico, às vezes dá uma experiência, né, para uma criança. E ainda mais no Teatro São Pedro, uma peça bem bacana. Acho que fica a dica, então. Olha aqui, ó, tem alguns e-mails, assim, que fazem algumas brincadeiras com a gente. Você falou isso, só dá mais força para fulano e tal, barará. Então, assim, nem o que nós falamos, nem o fulano que as pessoas acham que nós estamos privilegiando. Falta pouco, gente. Quer dizer, não sei se falta pouco, né? Falta pouco para o domingo, agora que nós vamos votar. Eu queria fazer alguns comentários sobre a pesquisa, não queria me furtar. Tá, deixa eu só dizer uma coisa. O seu Jorge Ademar diz que ele não confia em pesquisa alguma, ainda mais se encomendada por empresas jornalísticas. Seu Jorge Ademar Kowalski. Palavras sua. Mostrar que o nosso programa divulga tudo. Exatamente. Toda a opinião do nosso telespectador, que é muito importante. Algumas considerações rápidas. Primeiro, o Datafolha já tinha feito com mais de 10 mil ouvintes na última. Quem subiu de 2 mil para 3 mil foi o Ibope. Sim. Hoje não nós... era 8? Não. Era menos gente. Não. Eu vou procurar. Mas eu vou dizer que o Datafolha já tem feito com 10 mil. O Ibope que subiu de 2 mil para 3 mil e pouco. Segundo, a rejeição, ela está praticamente empatada, 45 a 40, o que é um empate técnico. Por que nós estamos enaltecendo isso? Porque vários itens já estão dando, vários candidatos já estão dando 0. Aquele tão propalado que nós queríamos que acontecesse, que no primeiro turno as pessoas votassem naquele que ele mais quer. Sim, exato. E que o segundo turno fosse, então, para decidir, está sepultado. Nós temos uma tendência à polarização, ela se firmou. A rejeição, ela está praticamente igual, porque exatamente as pessoas já elegeram não é quem elas querem, elas elegeram quem elas não querem. Então elas votam, rejeitam o modelo adversário. Então o dado de rejeição está 45 a 40, como repetiu. E quando tu vai para a simulação de segundo turno, empate técnico de novo. Então nenhum instituto de pesquisa banca
dá 43 a 42, 42 a 43, um na frente ou outro atrás. Ninguém banca uma decisão exatamente porque é isso. A polarização está montada. Muito bem. Outro e-mail que eu tenho que ler, porque ele é muito engraçado. O senhor Emilson Almeida, que o e-mail dele é Toninho. Olha aqui, ó, o último Datafolha, Fala. 3.240 eleitores. 3.200, passou para 10 mil. Bah. Subiu bastante. Subiu muito. Essas últimas realmente são bem maiores, assim. O seu Emilson me chama de Dona Magda Beatriz e chama a Carla de Dona Carla Krieger. Ele faz muitos elogios a Carla, enfim, do seu trabalho, quando eu não estou, da apresentação e tal. Mas ele disse assim, mas você é essencial ao comando dessas mentes brilhantes. Tu és aquela mulher que o homem olha e diz, essa mulher tem faca na bota. Não mandei mais mensagem, mas continuo olhando todos os dias. Beijo. Eu tenho fama de ser braba, né? Tem. Não, só não. Não, a ela senhora fala, é braba. né? É braba. É. Não, eu acho que tu dá ritmo. Por isso que eu falei. Magda, tu acredita que um dia um carinha me parou no super pra perguntar se tu era mesmo? Aí eu disse pra ele que não, que era a impressão Eu dele. sou severa e sou firme, porque senão, meu filho, vira a gandaia. O Vitorino e o seu Russo tomam conta, Tomam né? conta, né? Sim, e o Chicão total. também, não dá, tem que botar as Ah, o coisas. O Chicão Chicão ontem tava quando quer incrível. falar, quando ele quer falar. Não, ontem ele tava querendo falar. Falou bastante. Mas não criou problema pra Não, ninguém. não. Vamos lá. Fala, Alice. Tenho mais uma dica, Fale. que a banda J Quest vai fazer 2 shows acústicos aqui no estado ainda esse mês. E o grupo comemora mais de 2 décadas de carreira e segue com a formação original dos anos 90. E no palco eles apresentam versões acústicas inéditas de faixas já conhecidas pelo grande público, além de canções compostas especialmente para essa turnê. Então a banda vai estar no dia 12 de outubro, que é sem ser nessa sexta, na outra, na Oktoberfest de Igrejinha. E depois, no dia 21 deste mês, vão estar no Teatro Univates, em Lajeado. Seu Giovanni Souza Dona Magda, de só pra que eu não Abreu, fique- o senhor está sendo injusto conosco. A Luciane fala bastante, fala bem, tem o seu espaço na hora que ela precisa, na hora que tem que esperar um pouquinho o outro, depois, assuntos que vamos tratar mais tarde, ela não precisa se atravessar, não. Ela tem o espaço dela bem definido e igual de todo mundo. A única que tem um espaço diferente sou eu. Sou eu, que aliás devo falar menos do que eles. Fala, Para que não fique, não pareça gaga pela minha idade de 61 anos, a penúltima pesquisa do Datafolha foi com 8.601 Ué? Eu eleitores. tenho memória mesmo. Era 8 mil, eu sabia Era que era 8 8 mil. mil. Não, porque senão fica como a gente tem idade, né, Márcia? A gente dá uma informação. 2 do deu a 10. A gente dá Quantos uma eleitores informação. agora? Pesquisa Datafolha para presidente Bolsonaro, dia 2 do 10 de 2018. Qual é a data que tu tem? Eu tenho a de setembro. Quando o Datafolha está fazendo É com que ele bem faz- mais Mas gente, tu há dissesse bem que mais tempo. a penúltima pesquisa do Datafolha tinha sido com Porque 8 eu mil. consultei as últimas 3, a primeira me deu, não tem as Ah, tá, datas. não. É, Pedi as exatamente. últimas A três de do 2 é que Datafolha. eu tô dizendo. A penúltima do dia 2 de 10, que foi terça-feira, que a Isso. gente leu aqui. É Que foi de um essa- dia para o outro. É que foi de um dia para o outro. Esta, como tinha uma margem maior, eles fizeram com 8.601. Não, amigo. Essa aí não. Essa Bom, aqui tá já que vocês estão 3.240. falando de pesquisa, depois a gente volta a esse assunto. Aqui, ó. As pessoas ainda têm dúvidas se votar em apenas um candidato anula o seu voto, não permite que ele vote só num. Por favor, vamos esclarecer as pessoas. Como é que é? Votando, eu só quero votar para presidente, ponto. Tudo bem, o seu voto para presidente vai valer. É Pode isso que ter eu quero certeza. saber. Pode Super confiar. vale. É, vai valer. só para É o deputado super voto. federal, Vamos começar vai, assim agora. vai. É o super voto. Vai valer, vai valer. Senador, você tem duas opções. Se você votar num só, também Vai vale. valer. Também vai Se quiser valer. só deputado federal, vai valer. vai Se quiser valer. deputado federal e estadual, vai valer. As pessoas estão com muita dúvida, porque Dúvida. correu uma fake news e as pessoas compartilharam essa fake news e acreditam na fake news, mas não é o caso. O João Batista Barreto, nosso telespectador, tinha mandado, e eu vou contar para vocês, desde o começo desse programa, um e-mail. E aí eu li e-mail que falou da Alice, não sei quem, da Luciane e tal.
E a Roberta ficou na dela, mas o melhor foi pra ti, amiguinha. Tava escrito assim: boa noite, Magda. Os cavalheiros da mesa estão elegantes. As moças estão lindas. Mas a Roberta de vermelho está irresistível. Que amor. Abraços, João Batista de Porto Alegre. Falando sobre as mulheres, o Dilon Camilo diz que está chegando a hora da verdade. Tenho dito que nessas eleições será a vez da mulher, pela quantidade e inteligência, decidir quem vai nos conduzir a um porto seguro. Olha só. Uso de camiseta. Com relação à possibilidade ou não de usar camiseta, deste ou daquele candidato para comparecer à sessão eleitoral, penso que vale o que disse o Marne, que é corroborado, inclusive, por um versículo bíblico. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Saudações, Denise de Bagé. Bem lembrado. Por falar em coisas que nem tudo convém, o nosso Adélio Bispo está se encrencando mais. Não, mas é impossível. Mas ele tinha, a arte que ele tinha que fazer, ele já fez. Que horror. Não, a gente brinca pela descontração, o horário aí, nós já tarde da noite. Na verdade, a gente vinha trazendo sempre o inquérito dele, né? E trouxemos essa semana o fim do inquérito, a conclusão, e agora ele deixou de ser o inquérito e passou a ser uma ação penal, porque o juiz aceitou, e nem poderia ser diferente, a denúncia. Então, ele agora passou especificamente a ser réu pela 3ª Vara Federal de Juiz de Fora. A novidade que nós temos, e é uma novidade importante, nós lembramos aqui que havia pedido autorização e o juiz havia dado para que ele fosse permitido que um psiquiatra fosse fazer uma visitação e uma entrevista com ele lá, não sei se chamamos de entrevista ou consulta, fosse fazer lá na penitenciária uma análise dele para emitir um parecer. E este parecer saiu e dizendo que ele sofre de transtorno delirante grave. Não me pergunte o que seja, porque a minha área é advocacia, mas a parte jurídica eu posso lhes dizer o que vai acontecer. Eles vão usar deste laudo que é de um médico contratado pela família ou pelos defensores do Adélio Bispo, para instruir e que seja instaurado um incidente de insanidade mental. Mas então, isso pode ser contestado. Sim. Esse é o instrumento para iniciar, né? Sim. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam primeiro que o juiz deixasse ir um médico lá fazer esse laudo. Foi feito esse laudo. Agora, então, de posse desse laudo que declara que ele teria transtorno delirante grave, pede para que o juiz, já recebendo isso, mandou ouvir a procuradora do Ministério Público, que vai se manifestar e aí, então, inicia um processo, então. Qual é a diferença disso? Que ele deixa de ser tratado como um cidadão comum e passa a ser tratado como um doente, o enquadramento é diferente. O Brasil está cheio de gente doente, mas enfim. Olha aqui, ó, esta notícia e outras com detalhes e atualizada, você sabe, que a gente conversa aqui no programa, o que você vê nos telejornais, nos outros programas, estão todas essas informações ali dentro do www.osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico. E o que tem de bom, melhor do que todos os outros, não custa absolutamente nada. Para ter acesso a essas informações, basta que você baixe o aplicativo do Ossul na sua plataforma de preferência. Estas e outras notícias, muitas outras, durante 24 horas estão sendo atualizadas. E tudo isso para você sem ter custo algum. E trazendo uma notícia interessante para aqueles que fazem uso de táxi em Porto Alegre. Porto Alegre, então, é a primeira cidade a exigir dos motoristas de táxi o exame toxicológico. Eu acho isso um avanço fantástico para aqueles que utilizam. Esse exame vai fazer prevenção de utilização de maconha, cocaína, anfetaminas, êxtase, opiáceos. Se consumidos até 6 meses de antecedência, vai apresentar neste exame. Além disso, na mesma disposição legal, também vão ser exigidos que estes condutores não tenham crimes impeditivos. Lei Marinha da Penha, lesões corporais, posse e comercialização de armas. Essa exigência
para os motoristas de táxi já era feito para os motoristas de caminhão e reduziu em 25% os acidentes em decorrência dessa exigência. Então, assim, eu acho fantástico, acho que Porto Alegre está de parabéns, é a primeira do Brasil a fazer essa exigência. Espero que depois evolua para Uber, para Cabify, para outras formas que não quer calar. Se tem já nessa informação, quem vai fazer? Onde vai fazer? Quem vai realizar esses exames toxicológicos? Eles têm o prazo até agora, a partir de 21 de outubro. Então, com certeza. E vai aparecer um monte de exame toxicológico dando ok. Exatamente. Vocês têm alguma dúvida? Óbvio. Bom, mas pelo menos... Não, por isso assim, não tem essa informação, mas vamos esperar. Eles têm que fazer... Eles têm que exigir que seja de um determinado lugar, gente. É fato. Que tenha credibilidade, porque a coisa que mais se faz nesse país é falsificar Mais a coisa. uma burocracia também, daí. Mais uma burocracia para as pessoas, mais não sei o quê, mais um gasto, mais não sei o quê. Acho excelente. Sim. Acho excelente para evitar coisas que a gente fica presenciando e tomando conhecimento. Agora, a fidedignidade do exame, eu acho que é preponderante. Eles têm até o dia 21 de dezembro para apresentar o laudo. O prazo começa a correr a partir de 21 de outubro, quando se torna obrigatória essa legislação. Acho também bem válido, foi importante para os caminhoneiros, porque a gente sabe muito bem que usavam de anfetamina para ficar acordado. Mas para o trânsito também da cidade é muito importante. Primeira cidade no Brasil a adotar essa medida, quer dizer, eu acho que até poderia ser estendida para os motoristas de aplicativos. Acho bem importante, poderia ser uma exigência para motorista de aplicativo, porque com certeza a gente vai se sentir mais seguro ao pegar um táxi, tendo, né, essa referência de que a pessoa, exatamente, de que a pessoa está limpa. E se bem que vamos enfrentar uma dificuldade, porque os motoristas de aplicativos são mais alternativos, né? Os profissionais de táxi são só motoristas de táxi, e os motoristas alternativos, eles têm outras atividades, às vezes trabalham de Uber, e imaginar que vai dar negativo vai ser uma bronca. Pois é. Olha aqui, ó, já que nós estamos falando de hospital e falamos do Outubro Rosa lá no começo do programa, a nossa telespectadora Aiglis Glaci Ledur Pepe diz o seguinte: estou compartilhando com vocês as comemorações que iniciaram hoje relativas ao Outubro Rosa e a 53ª do Hospital Fêmea. Foram confeccionadas mais de 1.000 rosas em crochê que estão decorando toda a fachada do hospital, tudo feito com muito amor. Muito interessante a chamada para que as mulheres façam sua prevenção do câncer de mama. Um abraço para Alice, muito linda e carismática. Beijos a todos. Aiglis Pepe, que é médica. Muito obrigada, então, pela informação. Um beijo, obrigada. Bem triste que aconteceu foi a morte de uma mulher de 37 anos na frente dos seus 2 filhos, da sua família. Tinham saído para jantar, voltaram em Goiânia, né? Em Goiânia. E quando voltaram, foram abordados dentro de casa por bandidos e eles pediram para ela abrir o cofre. E quando ela estava se dirigindo para abrir o cofre, a criança de 2 anos, o menino de 2 anos, começou a chorar. Os bandidos se irritaram e mataram a mãe. 37 anos, era uma empresária, diz que trabalhava de domingo a domingo, que cuidava das crianças como ninguém, foi morta desse jeito, na frente dos filhos. O que vai fazer com esse tipo de gente aí? Aí é que eu digo, né? Mas aí doador vivo, eu sempre digo. Eu opto pelo doador. Bota no hospital, trata super bem, o melhor tratamento do mundo, e aí quando alguém precisa de um órgão, tu vai lá e pá, arranca um olho. Sem anestesia, sem nada. É tipo a Idade Média. Mas vocês sabem que... Tem que ser. Concordo. E mantém gordo, forte, saudável, para poder doar todos os órgãos. Aí tu vai desmanchando a pessoa. Mas, Magda, sem anestesia. Gordo, eu tô falando sério, eu sei que eu sou louca, mas eu tô falando sério. Gordo, forte, saudável não está sendo possível lá na cadeia de Boa Vista, em Roraima, onde foram suprimidas a alimentação para os apenados. Então... Como assim?
Exatamente isso. Então, 30 esposas, familiares, 30 mulheres estão na frente da delegacia da cadeia fazendo comida para poder entregar pros queridos. Mas tu imagina, os queridos tu coloca os presos dentro do sistema prisional, dentro da cadeia e deixa lá confinado, sem alimentação, sem nada. Olha onde é que nós chegamos. Eles deveriam estar plantando, deveriam estar trabalhando, isso de ontem para hoje. Isso é uma medida que já devia ter sido adotada há muito tempo. Essa história de ninguém é obrigado a trabalhar, mas vem cá, quem é que te sustenta? Ninguém é obrigado Se tu não é obrigado a trabalhar, quem é que te sustenta? Porque eu quero saber se alguém me sustenta, te sustenta, não. A gente para comer, a gente para se vestir, a gente precisa trabalhar. E por que eles lá dentro têm que ter todo o apoio da sociedade? Porque são os nossos Quando impostos. atacaram a sociedade. Exatamente. Quando atacaram a Então, sociedade. assim, o trabalho, porque olha a força de trabalho que tem dentro dos presídios. Olha o que tem de gente dentro dos presídios, com o tempo ocioso, sem fazer absolutamente nada, que podia estar numa colônia agrícola, que podia estar fazendo rodovia, que podia estar fazendo ferrovia e colocando a vida em ordem. Porque dentro da cadeia, sem fazer nada, é pior ainda, eles comandam o crime de dentro da cadeia. Mas também as condições, eu não sei nem se eles têm condições para poder trabalhar, ferramentas de trabalho, porque as cadeias estão absolutamente sucateadas. Não está no projeto de trabalhar. E eu diria mais, eu diria que todo mundo sabe que os apenados não têm direito a voto. Logo, também não é interessante investir em cadeia penitenciária. Mas a gente tem notado que aqui no Rio Grande do Sul tem cadeia agrícola, tem a penitenciária agrícola. Claro que o preso tem que optar, tem que querer, então tem que partir dentro dele, porque a legislação hoje não obriga. Então, mas aqui se ele for trabalhar, diminui 3 dias da pena a cada dia trabalhado. Então é um incentivo. Várias profissões que tu poderias aprender. Claro, com certeza. Sapateiro, costurar, cortar cabelo. Costureira, cabeleireiro. Quando saísse da cadeia, teria uma profissão. Pelo menos almejar uma ressocialização, né? Não há nenhum projeto nesse tipo. Mas, Marcelo, ouviram falar só das facções criminosas, porque hoje tem uma briga muito grande entre as facções do Rio de Janeiro, as facções de São Paulo, e depois que tu entra, te intitulam, olha, tu é da facção X, eles te proíbem de trabalhar, de fazer quaisquer desses serviços. Mas é com isso que tem que acabar. Exatamente. Não são eles que mandam na cadeia. É isso que tem que acabar. Que isso? Aí as parcerias público-privadas vão colocando panos quentes para também não botar a mão nesse tipo de coisa. Não, eu acho que tem gente que quer. Os governos tem muito. Aqui, tão criticado também muitas vezes a penitenciária de Canoas, que demorou muito tempo, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma penitenciária que tem uma certa estrutura de ensino, de incentivo ao trabalho. São coisas que ressocializam. Não adianta tu jogar as pessoas lá para dentro e achar que aquilo ali vai se... que aquilo ali vai se resolver. Bom, então institui uma pena de morte. Ou não, coisa. Porque não combina. Sexta-feira sem alimentação. Imagina. Mas, Barcelos, o que aconteceu? Essa cadeira está doente. Porque essa cadeira é de alguém que fala e de tão aborrido. O que você passa com a cadeira está só sendo sinto de férias. Deixa os coleguinhas falarem, né? Vou falar então do primeiro aniversariante da noite de hoje. Deixa eu puxar mais um pouquinho, né? A Saint-Hilaire, né? Não é a cadeira, Mário. Depois vou te explicar o que é. Auguste Saint-Hilaire, que esteve em Porto Alegre, naturalista francês extraordinário, que veio estudar a natureza do Brasil, né? Imagina vindo do país frio, né, europeu, como a França, e chegar a ver toda essa beleza, toda essa natureza do Brasil, lá no Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre, grande Porto Alegre, Viamão. Ele viajou por todo o país, por muitos pontos do país. Naquela época, os franceses, Debré, por exemplo, né, Debré, né, que foi uma personalidade que viveu, inclusive, no Rio de Janeiro durante muitos anos, fez pinturas fantásticas e levou... Isso, você que conhece a França, lá viveu, sabe disso. E foi uma grande personalidade. Saint-Hilaire também foi uma grande personalidade. Rutherford Hayes, político americano que chega à presidência dos Estados Unidos. Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi um presidente brasileiro da época da Primeira República. Prudente Moraes empresta o seu nome a Prudentópolis, né, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo. Aliás, o estado de São Paulo tem uma série de cidades com o nome de ex-presidentes, todos eles paulistas. Naquela época, a chamada política do café com leite, ou era mineiro
ou era paulista, né? Os presidentes todos se alternavam, mineiro ou paulista, mineiro, paulista, aquela coisa toda, né? Depois dele, eu vou falar de uma personalidade que eu não tive o prazer de conhecer, contestado por muitos, mas um dos homens mais inteligentes da história da televisão brasileira. Este homem acreditou na televisão e inaugura em 1950 a TV Tupi Difusora. TV Tupi Difusora, Canal 3. Foi a primeira emissora e a única que operou no Canal 3. TV Tupi Difusora. Ele foi aos Estados Unidos, compra equipamento e coloca no ar com apenas 100 televisores que ele comprou e colocou nas imediações da rua 7 de Abril, ali no centro de São Paulo. Falo de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, o criador dos diários e emissoras associados. Eu tenho uma ligação muito forte com os diários associados, pois quando eu tinha 24 anos de idade, um menino, totalmente menino, gostaria de mas totalmente menino. Eu não sei o que é totalmente menino. Eu, 24 anos, eu fui diretor da Rádio Farroupilha, que na época pertencia aos Diários Associados. Depois trabalhei 10 anos, mais de 10 anos lá, e depois tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro também, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, outra grande emissora dos Diários e Emissoras Associadas. Então conheço bem a história, li a biografia do Chateaubriand, escrita pelo Fernando de Moraes. Inclusive tive alguns amigos pessoais que contribuíram com essa biografia, dando dados da vida de Chateaubriand, que era uma figura, né? O Chateaubriand era louco por joias, dava para todas as namoradas que ele tinha. Ele era um incrível namorador. Mas era quente? Era joia mesmo? Sim, joia. Ele chegava ali, né? Ele dizia assim, eu sou Chateaubriand, me dê essa joia. Manda cobrar lá. Não pagava, isso era outro problema. Ainda bem que o Chicão Tofani não está nessa bancada hoje, ia ser outra briga. Ele criou o MASP. O MASP, criação do MASP, ele comprou dezenas de quadros que até hoje estão lá, verdadeiras obras de arte, Picasso, uma fortuna. etc. Fortuna. Aí foi obrigado a pagar. Bom, Engelbert Dollfuss, este pequeno gigante, foi o primeiro-ministro da Áustria, assassinado em 1934 pelos pró-nazistas. Ele era contra o nazismo em 1934. Ele sentia que o partido nazista, que assume no dia 30 de janeiro de 1933 a chancelaria do Reich alemão, nomeado pelo então presidente da época da República de Weimar, Paul von Hindenburg, ele assume Hitler assume e começa a querer anexar o chamado Anschluss, que é a anexação da Áustria, que de fato acontece. Ele se põe contra e foi assassinado por membros nazistas naquela época na Áustria, isso em 1934. Buster Keaton, ator, realizador, roteirista e produtor de cinema. E ela, Violeta Parra, Gracias a la Vida. Que me ha dado tanto. E é verdade, essa música é linda e outras, folclorista chilena, o Chile que deu Gabriela Mistral, que deu Pablo Neruda, que deu tantas personalidades. Eu acho que ser chileno é um orgulho, né? Charlton Heston. Quem nunca ouviu falar de Charlton Heston? Que maravilha, eu adorava aquele homem. Quem, né? Só ele olhava pra mim e eu já ficava com medo. Pergunta que se impõe na mesa. Quem? Quem? Essa menina não assistia. 10 Mandamentos. A cara não se lembra. É o Cid, o grande personagem. Dom Diego, né? São maravilhoso, Charlton Heston. Romeu Tuma, político brasileiro de aniversário no dia de hoje, né? Foi o grande xerife, né, da política brasileira, delegado da Polícia Federal. Anne Rice, que é uma escritora americana. Outra americana, Susan Sarandon, atriz americana maravilhosa, que fez muitos papéis, e o sobrenome é do marido dela, que ela continuou com o sobrenome do marido. Lúcia Alves, completando hoje 70 anos, atriz brasileira. E sabe quem é que está de aniversário hoje? O Palocci, na cadeia, né? 58 já. O Palocci ia fazer uma festinha, mas como ele tá com uma conta para pagar um pouco alta, ele resolveu... E ele tá sem turma, né? Tá sem turma, tá? A turma que ele tava não quer ir no aniversário. Camarada, a turma não... O camarada lembrando, olha só. Dona Roberta, da Galeria Lafayette, né? Passeando na Lafayette, lá em Paris e tal, e agora sentadinho lá no troninho, naquele meio
pouquinho rebaixado que existe nos presidentes, mas é verdade. É verdade. John Secada, né, que é um grande cantor e compositor cubano. John Secada é cubano, ele não é americano. A Patrícia Bravanel, também apresentadora de televisão e filha do Silvio Santos, né, que é o maior apresentador da televisão. Ela foi a ungida. E a linda Dakota Johnson, né, que está completando hoje, quantos anos? 29 anos de idade, né? E são esses os aniversariantes de hoje. Me alonguei um pouquinho porque tínhamos muitos aniversariantes. Fique bem à vontade. Olha aqui, ó, boa noite, bancada bonita. Hoje o Marne pode falar bastante dos pensadores, pois o Vitorino não vai malhá-lo. Abraços, Antônio de Sapiranga. Eu acho que o Vitorino intica comigo. Intica. Ele tem, na verdade, inveja, né? Será? Sim, evidente. O doutor Barrica? Sério, vamos falar Marne, assim. eu estou sentindo falta de estar ao teu lado. Mas amanhã voltarei. Então tá. Mas tá bem livre, assim, ó. Tá sendo Como diria o Roberto Casé, eu voltei para ficar. Estamos assim, tudo bem, pra fazer assim, olha aqui, não bate ninguém. Não é? Ninguém vaza. Maravilhoso. É porque a gente vê O Russo pode se deitar lá do lado dele, assim, pra lá e pra cá. Tudo tranquilo. Russo, Mas tô atento. tô atento sempre. Dona Magda, Deitado, mas trarei não tem notícias. Deitado, mas atento. Trarei notícias sobre a biometria, dona Magda. Opa! Coisa impressionante. Quando ninguém espera que eu tenha recurso, eu tenho Eu tenho a carta na manga. Diz uma coisa, e Tem uma se o carta camarada na tiver com o dedo sujo? Excelente a pergunta. Não, vou te fazer... Excelente a pergunta. E agrega a pergunta do Marne Pois não. a minha. Pois não. Eu, por exemplo, nessas coisas de banco, eu não tenho nenhum deles. Digital. Eu não tenho mais digital. Entendi. Não tem, não gruda. Eu já passei 6 horas como é no que vai banco ser? assim. Isso é eu fato. não tenho Tem muita digital. gente que tem isso, exato. Pois não. Como fica? E agora? Posso, inclusive, matar alguém e não ser descoberto. Olha só que Preciso beleza. me alongar um pouco para ver se termina o programa. Vamos. Tá terminando. Não, peraí, vamos rapidamente. Primeiro, nós temos quase 500 municípios aqui no Rio Grande do Sul e, surpreendentemente, quando a gente foi atrás da informação, mais de 400 já têm a biometria e funcionará a biometria. São 70 e poucos municípios, só que entre eles Porto Alegre, que não está totalmente. Não está valendo a biometria. Porque não está Mas a informação que nós não tínhamos, ou eu não tinha, e divido com vocês agora, é que não está definida já a validade da biometria, mas alguns fizeram a biometria. E, portanto, se forem votar e já tiverem registrada-se a biometria, eles poderão fazê-lo através da biometria. Então, é o sistema que eles estão chamando de híbrido. Ou seja, tu podes votar pelo sistema anterior ou pelo sistema da biometria. Tu podes optar. Podes optar. Se tu tiver... Faz sentido, né? Se eu fiz a biometria, eu quero... Isso, poderá fazê-lo. Tem que fazer. Embora a senhora vote numa cidade que ainda não há o prazo final e, portanto, a senhora não seria obrigada. Mas a senhora pode fazê-lo através da biometria. Alice. Como nós somos uma bancada muito eclética, É verdade, bastante. vamos falar de uma dupla bem conhecida, Zezé de Camargo e Luciano, Ai, que maravilha. vão estar com shows aqui no estado no próximo mês, com a turnê Romântico Demais, que já rodou até pela Europa nesse ano e que é uma espécie de viagem no tempo, já que traça os principais sucessos de toda a trajetória deles. E os gaúchos que gostam da dupla vão ter algumas oportunidades de vê-los, né? No dia 6 e 7 de novembro, eles vão estar no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Eu gosto muito deles, mas acontece o seguinte, o Luciano tá muito chatinho. O Luciano tá muito chatinho, tá muito assim, exibido e tal. Subiu a cabeça. Ele fez algumas mudanças pessoais. Exatamente. E não se deu bem. Ele considera que tem... Qual é a palavra que o senhor disse? Improvements. E além alguns melhoramentos. A gente eu, Magda e Beatriz, não deixei a Alice terminar de... é que além de Porto Alegre, eles também vão estar no dia 8 de novembro no Teatro da UX, em Caxias do Sul, e depois no dia 9 no Teatro Univates, em Lajeado. Muito bem. O que tu ia falar do Improve? Ele fez um severo regime alimentar, ele fez implante de cabelos, ele mudou seu visual e está super valorizando. Não tem essa informação. Ele está super valorizando questões
questões mais estéticas, né? Hein, Ruxa? E olha só que curioso. Mas aí influenciou na música. Não tá combinando, entendeu? Não tá combinando com o outro. O outro vai fazer uma carreira solo, o outro fica adequado. Entendeu? Durante o show que teve aqui, ele, de repente, sem combinar com ninguém, ele resolveu descer do palco. E a gente sabe o que é o cara fazer uma coisa. Não tinha luz pra ele, não tinha nada. E as pessoas pagaram uma grana para assistir, né? Conclui, querida. Não, o curioso é que já faz 27 anos que eles lançaram aquela música É o Amor. E é o grande E até negócio. hoje ainda é uma das mais conhecidas, né, músicas sertanejas. Porque, na verdade, é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E aí, seu Ruxa? Não pude reforçar porque a senhora fez do seu tom e aí eu fiquei prejudicado. Por quê? Eu ia cantar junto, mas... Mas qual é o teu tom? Sinatra. Meu tom normalmente é o Jerry, é o tom e o Jerry. Palhacinho. Com bom humor, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Voltaremos, como diria aquele famoso artista. Voltaremos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, e queremos contar com a sua companhia. Até lá.